no livro de Ruth, capítulo 4. Ruth está logo depois de Juízes, para te auxiliar aí na procura da Bíblia. São só 4 capítulos, às vezes a gente passa com as folhinhas, né? Nós vamos ler o capítulo 4, que é o último capítulo. E depois eu vou te pedir para você manter a sua Bíblia aberta. Se você tem em casa uma Bíblia no papel, assim, impressinha, é melhor para que a gente fique virando as folhas. Se não, pode acompanhar aí no celular também. Ruth, capítulo 4. Boaz foi até o portão da cidade e sentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então ele o chamou. Ó, fulano, chegue aqui e sente-se. E ele foi e se sentou. Então Boaz chamou 10 homens dos anciãos da cidade e disse, sentem-se aqui. E eles se sentaram. Boaz disse ao resgatador, Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, pôs à venda aquele pedaço de terra que foi do nosso parente Elimeleque. Então resolvi informá-lo disso e dizer a você, compre essas terras na presença dos que estão assentados aqui e na presença dos anciãos do povo. Se você quer resgatá-las, faça isso. Se não, diga para que eu o saiba, porque não há outro que possa resgatá-las, a não ser você e depois de você, eu. Então ele respondeu, eu vou resgatar essas terras. Boaz, porém, lhe disse, no dia em que você receber essas terras da mão de Noemi, também terá de receber Ruth, a moabita, já viúva, para perpetuar o nome do esposo falecido na herança dele. Então o resgatador disse, nesse caso, não poderei fazer o resgate, para não prejudicar a minha própria herança. Faça você uso desse meu direito, porque eu não poderei fazê-lo. Este era, antigamente, o costume em Israel, quanto aos resgates e permutas. Quem queria confirmar um negócio, tirava a sandália do pé e a entregava ao outro. Era assim que se confirmava um negócio em Israel. Por isso, quando o resgatador disse a Boaz, faça você o resgate, tirou a sandália do pé. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, hoje vocês são testemunhas de que comprei de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para perpetuar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e do portão da sua cidade. Hoje, vocês são testemunhas disso. Todo o povo que estava no portão e os anciãos disseram, somos testemunhas. E disseram a Boaz, que o Senhor faça a esta mulher que está entrando na sua família, como fez a Raquel e Lia, que edificaram a casa de Israel, e que você, Boaz, seja um homem poderoso em Efrata, e que o seu nome se torne famoso em Belém, que com os filhos que o Senhor lhe der dessa jovem, a sua casa seja como a de Pérez, o filho de que Tamar deu a Judá. Assim, Boaz recebeu a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Ele teve relações com ela e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor que não deixou hoje de lhe dar um neto, que será seu resgatador, que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá a renovação da vida e o consolo na velhice, pois a sua nora, que ama você, o deu à luz, e para você ela é melhor do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome dizendo, nasceu um filho para Noemi, e o chamaram de Obed. Este veio a ser o pai de Jessé, pai de Davi. Essas são as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Abinadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Amém. Que o Senhor continue falando aos nossos corações, você pode se assentar. Eu gosto muito dessas histórias, e eu sou uma pessoa que gosta das histórias. Gosto do Antigo Testamento
bastante, gosto do Novo, mas eu gosto muito do Antigo Testamento por causa das histórias e que Deus faz através delas. Deus sempre tem um plano, e a gente ouviu hoje de manhã na escola dominical que o plano de Deus, o plano de Deus, o plano de Deus, Deus tem um plano para a humanidade. Deus tem um plano para a coroa da sua criação, que são as pessoas, os homens e as mulheres. Deus tem um plano para nós, e esse plano maior é a salvação, e não é a salvação de medo do inferno, a salvação da rebeldia, a salvação de nós estarmos longe do Senhor e estarmos próximos do Senhor e termos o caráter de Jesus Cristo, ser impresso em nós o caráter de Jesus. Deus tinha um plano, né, e usa Boaz, que é justo, que é generoso, com uma mulher sábia, fiel, que é Ruth. E eu fico encantada quando eu vejo nos detalhes desse texto. Se você ler o livro de Ruth, são só 4 capítulos, e eu vou te incentivar e desafiar que você leia o texto todo na sua casa hoje. Saboreie o texto do livro de Ruth, que você entenda a história toda. A Ruth, então, ela é moabita, da terra de Moabe. Sempre a gente fala disso, da fidelidade, do amor, porque ela era nora de Noemi. Noemi, no capítulo 2, chega a dizer... No capítulo 1, no final, ela chega a dizer que não é mais para chamar ela de Noemi, mas chamar ela de Mara, porque ela está amarga, ela está triste. Porque quando ela vai para a terra de Moabe, e ela vai porque tem fome na terra, largam as suas terras, ela e Elimeleque, que é o seu esposo, eles abandonam a terra deles, eles tinham propriedade, eles abandonam tudo porque há muita fome, porque não está dando produção, porque não está produzindo a terra, e eles vão para Moabe. Chegando lá, a Noemi, parece que, sabe quando tudo dá errado e parece que vai piorar e começa a piorar mesmo, né? Fala assim, não, nada pode piorar, piora de verdade. Ela perdeu o seu esposo e ela ficou viúva, mas ela tinha os 2 filhos casados, então era uma família, né? As famílias são constituídas de várias maneiras, mas aí os seus filhos também morreram. Os 2 filhos homens que ela tinha também morreram, uma tragédia, né? Ontem foi Dia Internacional da Família e a gente pensa assim, nossa, a família é pai, mãe, filhos, a família é assim, assado, mas a família se constitui da maneira que Deus permite que se constitua. E nesse caso, a Noemi se viu sozinha na terra de Moabe, que é um país longe do país dela, e ela pega e fala, vou voltar para casa, vou voltar então para minha terra. E aí ela despede as noras. Fala, vocês não têm mais obrigação comigo, vocês são jovens e vocês estão na sua terra, porque os filhos dela se casaram com moabitas, com com mulheres de lá. E ela despede e fala, fiquem aí, arrumem um outro marido, casem, tenham família e tal. E realmente, uma das noras fica e a Ruth não. A Ruth fala, não, eu vou com você, onde você for, eu for... a sua terra é a minha terra agora e o seu Deus é o meu Deus agora. Ela confessa, nesse caminhar com Noemi, a Ruth aceita viver debaixo da sabedoria e da ordem desse Deus que a Noemi serve. E ela então vai para Belém com Noemi. Chegando lá, elas não têm do que viver. Porque mulher não trabalha naquela época, normalmente não tinha um trabalho. E eram 2 viúvas. Né? 2 viúvas, a Noemi, por não ter um homem na família, não podia tomar posse das suas terras de volta. Ela precisava de um resgatador, ela precisa de um homem para resgatar terras. Leis da época que não vamos discutir aqui. Lógico que a gente não concorda com isso, tem 1000 histórias, mas... a lei da época é a lei da época, ok? E elas precisavam de um resgatador. Quem é, segundo a lei, resgatador? Tem que ser um homem que seja da família de Elimeleque, que é o marido de Noemi. Percebe-se no texto que só tem 2 pessoas, Boaz e esse outro que a Bíblia chama de fulano, porque o Boaz chama fulano, e a gente não sabe o nome. Então tem 2 homens
na terra que podem fazer esse resgate. E o texto fala, quando eu falo dos detalhes do texto, é isso, né? No capítulo 2, diz que Noemi tinha esse parente e fala de Boaz. E aí a Ruth não conhece. Mas no verso 2, a Ruth fala assim, olha, se você me permitir, eu vou sair e vou colher, época da colheita. O último verso do capítulo 1 diz que elas voltam para Belém na época da colheita. E existia uma lei que as pessoas necessitadas, viúvos, pessoas deficientes, que não tinham, pobres em geral, que tinham na terra de Israel, quando os ceifeiros vinham colhendo a cevada, eles podiam pegar o que caíam. O que caía ao redor, tipo assim, né? A cevada, tudo que eles fizessem, vai colhendo, vai caindo ao redor migalhas, né? Daquelas sobras, vamos dizer. E os pobres poderiam, por lei, pegar aquilo ali em qualquer terra. Podiam pegar aquilo ali e levar para sua casa e ser alimento. Isso era lei também. E então a Ruth, sabendo dessa lei, porque ela conhece da lei, porque várias vezes ela fala coisas que ela sabe da lei de Deus, da lei de Israel. Israel segue a lei de Deus. E ela fala assim, deixa eu ir então colher ao redor dos ceifeiros. Eles vão colhendo na frente, o que cai várias pessoas pegam e eu vou também fazer isso. A Noemi fala, ok, então vá, porque eles precisam comer. E aí a Ruth vai e passa o dia todo pegando esses restantes. É bem interessante que ao buscar isso, no verso 2, a Noemi fala, vai minha filha, vai fazer isso. No verso 3, ela diz que foi, enquanto ela apanhava espigas atrás dos ceifeiros, por casualidade, olha as casualidades que não são casualidades, esses são os detalhes que Deus nos apresenta, né? Casualidade, ela entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Ela saiu para pegar as migalhas lá, para pegar o restante que ia na frente lá dos ceifeiros, as espigas que caíam. E aí ela entra na terra do Boaz. Quem é o Boaz? Boaz é um dos homens que pode resgatar a terra de Noemi, que pode trazer de volta a Noemi ter uma herança, mas ele tinha que ter esse homem. Boaz, então, sai de Belém e vai até lá no campo, onde tem a terra dele, e vê a Ruth colhendo lá das beiradas lá que podiam. Quando ele vê, ele pergunta, quem que é essa mulher? Quem é ela? Ela chama a atenção dele, quem é ela? E aí, os ceifeiros, as pessoas que estão trabalhando, os servos, respondem para ele assim, essa é uma moça moabita, que veio com Noemi da terra de Moabe. Ela me pediu que a deixasse recolher as espigas e ajuntá-las entre os feixes após os ceifeiros. Mesmo sendo ordem, mesmo sendo lei, a Ruth tinha esse direito por causa da Noemi. Mesmo assim, ela pede para fazer isso. E os trabalhadores dizem isso para Boaz. Ela veio nos pedir. Assim ela veio e ficou aqui desde a manhã até agora e só parou um pouquinho para descansar no abrigo. Era uma mulher trabalhadora, era uma mulher que sabia do seu lugar. Ela pediu autorização, não ficou, né? Olha, é meu direito, nem nada disso, pediu autorização, entrou. E aí Boaz, então, vai conversar com a Ruth. E aí começa, então, né, o namoro, vamos dizer assim, né? Boaz vai lá conversar com a Ruth. Escuta, minha filha, você não precisa ir colher em outro campo. A partir de hoje, você pode colher só no nosso campo. Não precisa mais ficar indo em outros campos para colher, porque ela iria onde ela ia ficar andando de campo em campo colhendo. Ele fala assim, a partir de agora, você pode vir colher só aqui. E nem se afasta, não precisa se afastar daqui. Fica aqui com as minhas servas. Fica aqui com as mulheres que trabalham comigo. Fique atenta ao campo onde forem colher e vá atrás delas, porque tinha homens e tinham mulheres que eram ceifeiros. Fica com as mulheres e quando eles forem colher, fica atenta e vai junto com eles.
Eu dei ordem aos servos para que não toquem em você. Eu já dei ordem aos homens que não cheguem perto de você e que cuidem. Quando você ficar com sede, pode ir até as vasilhas e beba a água que os servos tiraram. Então Ruth se inclinou, colocou seu rosto em terra e, encostando o rosto no chão, disse: por que o Senhor está me favorecendo e se importa comigo? Eu sou uma estrangeira. Os estrangeiros não tinham direitos na terra de Israel. Por isso ela pede autorização, mesmo ela sendo nora de Noemi, mesmo ela tendo vindo acompanhar, ela pede autorização porque ela sabe que os estrangeiros não tinham direitos naquela terra. Por que o Senhor está se importando comigo que sou estrangeira? Boaz responde: já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra. Depois que você perdeu o marido, sei que você deixou seu pai, sua mãe e a terra onde nasceu e veio para um povo que antes disso você não conhecia. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas você veio buscar refúgio. A fama de Ruth já tinha chegado aos ouvidos de Boaz. Deus age através de homens e mulheres comuns. Boaz não era um profeta, não era um rei e não era um sacerdote. Não era gente importante e não era famoso. A gente não vê falar muito dele na Bíblia. Só fala dele aqui no livro de Crônicas. Ele não era um homem famoso, não era um homem poderoso, não era um profeta e não era rei, não era sacerdote. Ruth era uma viúva que era moabita, né, estrangeira naquela terra. Deus age e faz o plano dele se cumprir através de mulheres e homens comuns. Pessoas comuns. Pessoas comuns que decidem servir a ele. Decidem fazer a vontade dele. Se você perceber, o último verso de Juízes, e eu sempre cito isso, que o último verso de Juízes, verso 25 do capítulo 21, que é uma folha atrás de onde você está vendo, diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais certo. Cada um saía andando conforme a sua cabeça, o seu desejo, o seu coração. Não tinha lei, porque só existia a lei de Deus e muitas pessoas não seguiam a lei de Deus. O livro de Ruth, a história de Ruth, a história de Noemi, é no tempo dos juízes. Lá no verso 1, verso 1, capítulo 1 de Ruth diz assim: no dia em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá. Começa a história de Ruth e de Noemi. Então, quando é que se dá a história de Ruth e Noemi? No tempo dos juízes. Que tempo era esse? O tempo em que cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Cada um julgava o que era certo e fazia como queria. Mais ou menos como o nosso tempo. Cada um faz o que acha certo segundo o seu querer, ninguém quer seguir regras e nem a vontade de Deus. Mas a Ruth, mesmo sendo estrangeira, resolve seguir as ordens do Deus de Israel, que é da sua sogra. Né? Uma nora que segue a sogra, que já não é comum, ainda por cima, que vai seguir o Deus da sogra e sai do país dela e vai para o país da sogra. Sem ter nenhuma garantia, sem saber se ia ter comida, sem saber se tinha como resolver a sua própria vida. Ela, com certeza, ela tinha muito mais chances na terra dela. Mas, com certeza também, ela já tinha se convertido ao Deus de Israel, já tinha tido alguma experiência com esse Deus, para confiar a ponto de sair da sua terra e ir com a sua sogra para a terra de Israel. Boaz, então, voltando lá, Boaz disse: olha, já me contaram o que você fez pela sua sogra, e que o Deus que você escolheu, o Deus de Israel, o nosso Deus te recompense. Cidade pequena, Belém, chega uma estrangeira, né, junto com a Noemi, as mulheres todas cumprimentam Noemi. Noemi fala que está muito triste, que ela está amargurada porque ela perdeu seu esposo e seus filhos, mas conta também que a nora veio com ela e está com ela.
E todo mundo sabe disso. E aí o Boaz fala, olha, que Deus te recompensa. Então, Ruth diz a ele, meu caro senhor, você está me favorecendo muito, pois me consolou e falou ao coração dessa sua serva. Eu nem mesmo sou como uma das suas servas. A humildade de Ruth é uma coisa interessante e abençoada. Ok, chegou na hora de comer, Boaz, eu acho que Boaz já estava gostando muito da história, porque ele já chama ela para comer junto, né? Já fala assim, ó, vamos, você pode vir comer junto com os servos, já vem aqui, come com a gente, e aí eles já comem juntos, e daí depois que termina esse tempo de comida, ele diz, olha, deixe que elas apanhem, aí ele já aumenta um pouquinho, né? Era para ela ficar só lá no campo, pegar do resto que os ceifeiros, mas aí ele fala para os ceifeiros assim, olha, na hora que você estiver colhendo, derruba umas inteiras, para a Ruth poder pegar. Né? Ele fala assim, ó, finge que está caindo aí e derruba um pouco a mais. Vamos favorecer essa mulher, né? Algo tocou no coração aí desse homem, né? Acho que algo acendeu no olhinho dele e é Deus fazendo a casualidade, que não era casualidade, né? Que ela entrou no campo do Boaz, fez com que movesse o coração dele. Ele diz assim, ó, deixa que ela apanhe espiga até no meio dos feixes. E não sejam rudes com ela. Tirem também algumas espigas dos feixes e deixa cair, para que ela apanhe e não a repreenda, né? Ou seja, dá um pouco a mais. Libera aí porque ela... O que a gente olha nesse homem? Um homem bondoso. Lógico que a gente pensa assim, com a nossa cabecinha ocidental, eu nem sei se eu posso dizer isso, acho que não, né, do texto bíblico, que ele tinha algum interesse, não sei. Mas eu sei que denota muita clareza da bondade de Boaz. Boaz era um homem bondoso. E Deus usa pessoas, Deus usa homens e mulheres que têm o caráter dele no seu coração. E Deus é um Deus bondoso, não é? É ou não é? Quando eu encontro pessoas bondosas, eu fico procurando saber onde é que essa pessoa encontrou Deus ou está, de alguma maneira, servindo a Deus. Porque Deus é um Deus bondoso. E pessoas que não conhecem a Deus, não conhecem de jeito nenhum, é difícil delas serem bondosas. E pessoas bem bondosas é porque elas têm Deus no seu coração. Boaz era um homem de Deus. Era um homem simples, um homem que tinha terras, mas que estava na dele, mas que ele era um homem bondoso. As pessoas seguem o que ele mandou e ela pega bastante, porque o texto fala que ela apanhou as espigas até a tarde, debulhou lá, e foi quase 20 litros de cevada. Era bastante. Ela pegou o cereal, voltou para casa, feliz, né? E aí a Noemi perguntou, onde que você foi colher? Que você foi tão bem, né, recebida e trouxe tanta coisa para casa. E ela fala, olha, eu trabalhei numa terra de um homem chamado Boaz. Não devia ter muitos Boaz, como não existe muitos Boaz hoje, né? Porque a Noemi disse assim, olha, que incrível, justamente você foi colher na terra do nosso resgatador. Ele é uma das pessoas que pode resgatar a nossa terra. E aí deu algumas ordens para Ruth colocar-se e conversar com ele para que ele pudesse resgatar as terras de Noemi. E aí, depois da história toda, no capítulo 4, Boaz, então, tinha tomado a decisão de resgatar as terras para Noemi. Só que para resgatar a terra, você pode resgatar a terra como parente e levar as viúvas para fornecer, por exemplo, o resultado da terra para as viúvas. Mas se você casar casasse com a Ruth, por exemplo, que podia se casar, você perpetuava o nome. A terra continuava sendo a terra de Elimeleque, de Malom, que era o marido da Ruth e o pai do Malom.
Ele fala assim, então tá. E aí ele vai lá no portão da cidade, o portão da cidade onde julgam as causas e onde faz os negócios. Todo negócio é feito no portão da cidade. Então você senta e chama a pessoa que você quer negociar, chama 10 pessoas como testemunhas, e é isso que ele faz. Ele chama o outro resgatador e fala, olha, vamos sentar aqui, a Noemi voltou, ela tem terras do Elimeleque, você tem direito, na frente de mim, de resgatar as terras, porque era por distância de parentesco. Esse outro homem era mais próximo do Elimeleque e ele tinha direito. Ele falou, olha, se você quiser resgatar, quiser comprar as terras, você pode comprar as terras, dar o dinheiro para Noemi, ou você pode ficar com as terras e dar o resultado para Noemi. Essa era a história. Mas, ele fala, então tá bom, vou comprar as terras. Daí ele fala assim, só que tem uma coisa. Segundo a lei, se você comprar a terra, é importante que você case com a Ruth. Porque daí vai perpetuar o nome. Eu fico pensando que desde o começo o Boaz já queria casar com a Ruth. Ele já tinha essa intenção. Ele foi muito bondoso demais. Ele já queria casar com a Ruth. Só que ele não tem medo de perder quando coloca na presença de Deus. Porque ele podia chegar para o homem e falar, vamos negociar? Eu vou casar com a Ruth, eu vou ficar com as terras, vou ser o primeiro, mas... assim, ó, posso te dar um dinheiro, posso fazer uma negociação, posso dar um jeitinho de passar na sua frente e ficar com essas terras e ficar com a Ruth? Mas ele não faz isso. Ele coloca as coisas da maneira correta. Ele fala, você tem direito primeiro. Só que assim, se você resgata terras, você tem que casar com a Ruth. Olha o risco, gente. Olha o risco. Se o cara resolve casar com a Ruth, ele perde a terra e a mulher, que ele já estava querendo. Mas ele não tem medo. Por quê? Porque a pessoa que serve ao Senhor, ela não tem medo. Aquilo que Deus preparou para você é seu. Você não precisa ter medo de perder. Aquilo que Deus separou para você é seu. Você não precisa temer. E ele, na maior tranquilidade, eu fico pensando, será que ele estava tranquilo ou o coração dele estava batendo forte, né? E se esse cara resolve casar com a Ruth? Eu já estou gostando dela. Mas ele diz, olha, você pode ficar com as terras porque você está na frente. Porque você é resgatador primeiro que eu. E daí tem que casar com a Ruth. Aí o homem fala, não, casar com a Ruth não vou não. Porque vai dar problema com a minha herança, com a minha filharada que eu já tenho, isso vai dar problema, eu não quero não. Casa você com ela. Casa você com ela, pega as terras dela, e eu penso que no fundo do coração dele ele fez, uhul, era isso que eu queria, né? Mas aí eu fico bem sério, fingindo que eu não queria tanto, porque eu estou negociando. E aí o homem tira o sapato lá, porque na época tinha que tirar a sandália, e dá para a pessoa dizendo assim, ó, fizemos negócio fechado, na frente de 10 testemunhas. E aí todos disseram, ok, todo mundo é testemunha, e eu vou me casar com a Ruth. E aí o texto fala do casamento dele com a Ruth. Assim Boaz recebeu Ruth e ela passou a ser sua mulher. E ela teve um filho. E Noemi, então, agora, continua sua família. Aquela que tinha dito que era amargurada porque não tinha família. A família dela era uma família diferente. A família dela era ela e a nora dela. Olha que família diferente, né? Às vezes a gente fica com ideias de família que tem que ser assim ou assado. A família da Ruth e da Noemi era a Noemi e a nora. A Ruth tinha uma família. A Ruth e a sogra. Era uma família. Eu e minha sogra, somos uma família. E aí ela se casa com Boaz e tem um filho que se chama Obed. E esse Obed, ele é o pai do Jessé, que é pai de Davi. Ou seja, Obed é o vô do rei Davi. Esse Obed, que é filho do Boaz com a Ruth, é o vô do Davi. Se você abrir em Mateus, aí é bem legal mesmo, né? Mateus capítulo 1, para você perceber que quando Deus tem um plano, ele vai seguindo esse plano, não tem plano B, viu?
Deus tem plano 1, plano A. E ele, se você errar, ele volta para o plano A. Você vai dar uma volta, às vezes de 40 anos no deserto, mas ele volta para o plano A dele. Ninguém quer andar os 40 anos, né? Nem eu. A gente quer chegar mais rápido. No capítulo 1 de Mateus, o verso 5. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi quem? Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. A Raabe, gente. Lembra da história da Raabe? Olha que história mais incrível. Raabe era aquela prostituta que morava na beira lá do muro, morava no muro, né, na primeira cidade, que era a cidade de Jericó, que caiu as muralhas. Né? E a Raabe, que foi bondosa, guardou os guardas e que temia Deus, apesar de morar num lugar que ninguém temia Deus. Essa prostituta temia Deus, conhecia Deus e falava assim, eu sei que o Deus de vocês, ele vai acabar com tudo, porque ele é poderoso. Eu conheço a história dele. Essa Raabe, que era prostituta, que servia a Deus, olha que coisa louca. Um dia ela guardou um povo lá na casa dela, não é? Guardou escondidinho. E quem que ela guardou? O Salmão, que era um dos príncipes que tinha ido espiar a terra. E a Raabe saiu de lá porque guardaram a Raabe, lembra dela? E ela voltou para o acampamento e casou com o Salmão. E teve um filho. E esse filho era quem? Boaz. E esse Boaz, que também era bondoso e que também temia a Deus, no meio do juízo, do tempo do juízo, que ninguém servia a Deus também. Esse homem que servia a Deus agora, ele salva a vida da Ruth, da Noemi, é bondoso com a Ruth, que é uma estrangeira também, outra estrangeira, que se casa e que dá um filho chamado Obed. Esse Obed, ele é vô do Davi, que ele é pai do Jessé e vô do Davi. E por fim, aonde é que eles vão parar? Mateus capítulo 1 é que? Genealogia de Jesus. Esse povo tudo é da família de Jesus. Tudo da família de Jesus. Raabe, Ruth, tudo da família de Jesus. Deus, ele é fiel. Ele é muito fiel com as pessoas que o servem, com as pessoas que decidem caminhar com ele, que decidem servi-lo. Não precisa ser gente na Bíblia famosa, nem ser só profeta, nem só ser sacerdote, nem rei. São pessoas comuns. E Deus tinha um plano. E esse plano era ter gerações de pessoas que serviam a ele de verdade para gerar Jesus. Amém? Amém? Jesus, ele é gerado. As gerações de Jesus, as pessoas que foram das gerações de Jesus, nem todas elas eram do povo de Israel, do povo de Deus. Mas todas tinham temor de Deus. Todas serviam a Deus. Todas buscavam o Senhor. E Deus foi chamando essas pessoas, juntando essas pessoas, que o texto fala na casualidade, que não tem casualidade nenhuma. Deus vai juntando essas pessoas para cumprir o seu plano. Deus está fazendo crescer o reino dele na terra, porque Jesus está às portas. E ele vem nos buscar. E ele quer usar eu e você, pessoas comuns, para cumprir o plano que ele tem para o mundo hoje.
Ele quer usar eu e você. Você acha assim, mas eu não sou um sacerdote, não sou um profeta, não sou um rei, mas você é você. Você é uma pessoa que Deus escolheu. E se você servir a Deus, se você é servo de Deus, se você é uma serva de Deus, como Ruth, como Noemi, como Boaz, você vai fazer parte do plano de Deus para a salvação dessa terra. Amém? A glória de Deus precisa ser espalhada. A glória de Deus precisa ser levada. A salvação de Deus precisa ser levada às pessoas. E Deus quer usar para cumprir esse plano eu e você. Todo mundo precisa ouvir. Jesus vai buscar a sua igreja. E você faz parte desse plano. Você faz parte desse plano. Deus tem um plano para as pessoas, para a criação dele, para a coroa da criação. E nós somos parte, nós somos as pessoas que Deus quer usar para cumprir esse plano. Deus tinha um plano para a vida de Ruth, de Noemi, de Boaz, mas tinha um plano maior, que era chegar em Jesus. Para isso ele foi usando pessoas, juntando pessoas, pessoas que o serviam, pessoas que o buscavam de todo o coração. Homens e mulheres fiéis, bondosos, que têm o caráter de Jesus. Amém? Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos nesse momento. Nós estamos aqui, Senhor, como filhos e filhas. Nós estamos aqui como servos e servas. Nós estamos aqui com o nosso coração voltado a Ti, com o desejo profundo, Senhor, de fazer parte deste plano. Queremos entender e compreender ou não. Às vezes eu penso que Boaz nunca teve ideia de fazer parte desse plano imenso que Deus tinha. Ruth, uma estrangeira que não se achava digna nem de pegar as espigas, também não se achava digna de fazer parte desse plano tão grande. E nem sei se ela ficou sabendo disso tudo. Mas ela fez parte de um grande plano de Deus para trazer Jesus ao mundo. Nós somos parte de um grande plano que o Senhor tem para a humanidade. Queremos cumprir a nossa parte, Senhor. Queremos ser fiéis a Ti como Ruth foi, a Noemi e ao seu povo e a Ti. Queremos ser, ó Pai, fiéis. Queremos ser bondosos como Boaz e cumprir a parte do seu plano. Faz-nos dignos, ó Pai, de entender que a família é parte desse plano. Seja ela de qualquer configuração. A família faz parte do plano seu para salvar a humanidade. Salvar a humanidade da rebeldia, da separação que tem contigo e do pecado. Louvado seja o teu nome, porque tu estás aqui conosco. Obrigada mesmo, Pai. Obrigada pelo seu amor. Obrigada, Deus. Obrigada porque o Senhor nos dá esse privilégio de fazer parte do seu plano. Obrigada, meu Pai. Muito obrigada. Tua face quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim, Senhor, Senhor. Formoso és, tua face quero ver, pois quando estás neste lugar,
tua graça invade-me. Senhor, enquanto muitas pessoas, a maioria delas, no tempo dos juízes, fazia o que era certo aos seus próprios olhos, certo segundo a sua vontade, Boaz escolheu te servir. Boaz escolheu confiar em ti. Ruth resolveu confiar em ti. Ruth resolveu confiar nas tuas promessas. Que nesse tempo que nós estamos vivendo, ó Pai, em que cada um faz o que é certo aos seus próprios olhos, nós possamos escolher fazer a sua vontade, escolher te servir, escolher confiar em ti, escolher fazer as coisas segundo o seu querer, estar na sua presença todos os dias e ter intimidade contigo. Obrigada, Pai, pelo teu amor conosco. Obrigada porque o Senhor enviou seu Filho único para morrer por nós. Obrigada porque o Senhor nos deu, Senhor, a oportunidade da salvação e da transformação. Muito obrigada, Senhor. E que a graça e a paz de Deus Pai Todo-Poderoso, o poder de Jesus, o nosso Senhor, e a comunhão do Espírito Santo seja conosco, hoje e sempre. Amém e amém. Quer ficar por dentro de toda a nossa igreja e todo o conteúdo gravado que for ao ar? Acesse youtube.com.br, procure por Metodista Central de Biporã, acesse o canal, clique no botão inscrever-se e ative o sininho com todas as notificações para ser avisado.